Olá, amiga, bom dia. Hoje eu quero conversar com você um pouco sobre o tema não perca a oportunidade. Existe um provérbio chinês que diz que a oportunidade é como uma mulher que só tem cabelo na frente e que passa correndo por você normalmente uma vez só na vida. Se você não agarra ela pela frente, cabelo na frente, você não consegue porque ela é careca atrás. É um modo de expressar sobre a importância que tem de nós aproveitarmos as oportunidades que surgem na nossa vida, porque pode ser que ela só passe uma vez. Há outras situações que podem acontecer 2 vezes na vida da gente, mas a maioria delas, eu diria, que são as boas oportunidades, aquelas decisivas, elas só acontecem uma vez na nossa vida. Então você não pode perder as oportunidades que surgem no seu caminho. Nós temos alguns exemplos bíblicos de pessoas que, até mesmo por capricho próprio, não quiseram aproveitar as oportunidades que foram dadas a elas. Uma delas é Caim. Você encontra a história dele lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis. Você vai ver que Caim, ele teve inveja do seu irmão, matou o seu irmão, e depois Deus encontrou Caim e conversou com Caim. E disse para Caim: Caim, você tem uma nova oportunidade. O pecado está aí, na sua porta, mas cabe a você dominá-lo. Você pode reverter essa situação, isso mesmo depois dele ter matado seu irmão. E mesmo assim, Caim endureceu o seu coração e não quis aproveitar aquela oportunidade que Deus estava dando para ele. Conclusão: Caim perdeu-se. Caim saiu da presença de Deus, desviou-se para nunca mais voltar a ter comunhão com o seu Criador. Um outro exemplo que nós encontramos na Bíblia, já em 2 Reis, capítulo 5, é o exemplo de Naamã, um general sírio que foi acometido de lepra. E uma empregada sua, que era judia, falou para sua senhora, que consequentemente falou para ele, que havia um profeta na terra de Israel que poderia curá-lo daquela lepra. Ele então conversou com o rei sírio, o rei escreveu uma carta para o rei de Israel e foi aquela comitiva da Síria para a terra de Israel, a fim de que Eliseu orasse e Naamã sarasse da sua lepra. Acontece que quando ele chegou lá, Eliseu mandou o seu moço Geazi dar um recadinho para ele. Olha, fala para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão que ele vai ser curado. Na condição de general, cheio de pompa, com toda aquela comitiva e uma pessoa de importância na sociedade síria, ele achou o cúmulo receber um recadinho para ele mergulhar no Rio Jordão. Um rio sujo, barrento, e que lá na terra dele tinha rios muito melhores, segundo ele falou. Não vou mergulhar no Rio Jordão. Mas ele teve aventura, e graças a Deus por isso, porque às vezes quando nós queremos perder ou estamos pensando em voltar atrás e largar para lá aquela oportunidade, Deus coloca alguns anjos no nosso caminho que dizem para nós: aproveita, não custa nada, faz, né? E foi o que aconteceu com o Naamã. Um dos seus servos ali disse: por que o senhor não tenta? É só mergulhar. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Não custa, vamos lá. E conseguiu convencer o general a ir mergulhar no rio 7 vezes. E foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nada. Mas o pessoal estava ali, vai, né? Vai, dando uma força, porque ele mesmo já estava meio irritado com a situação. Mas diz a Bíblia que quando ele mergulhou a 7ª vez, a sua pele ficou tão limpa, tão bonita, quanto a pele de um bebê. E ele foi curado. Quase que ele perdeu uma oportunidade de ouro de ser curado, mas um servo seu o ajudou a não perder aquela oportunidade. Veja só como as coisas vão acontecendo na vida das pessoas. Umas pegam a oportunidade, outras deixam passar e acabam se perdendo no caminho da vida por conta disso. Existe um exemplo clássico que todo mundo conhece, que é o exemplo de Judas também, aquele que traiu Jesus. Judas, quando ele percebeu a bobagem que ele havia feito, porque ele era um amante do dinheiro, e ele vendeu, né, ele entregou Jesus, vendeu a informação de onde estaria Jesus para que ele fosse preso por 30 moedas de prata. Quando ele percebeu
o valor que ele tinha ganho, em comparação ao prejuízo do que ele tinha causado para a vida de Jesus, ele ficou tão apavorado, tão decepcionado consigo mesmo, tão chateado, que ele jogou fora a oportunidade de ser redimido por Jesus. Ele falhou? Falhou. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que ele não teria uma oportunidade de ser restaurado por Jesus. Antes que pudesse ter qualquer tipo de atitude da parte de Deus, da parte de Jesus, para com a vida dele, a Bíblia diz que ele foi e enforcou-se tomado de remorso. Ou seja, deixou passar a oportunidade de salvar a sua alma e suicidou-se. Já a gente vê o caso de Pedro. Eu quero aqui encerrar, o último exemplo que eu estou dando é o exemplo de Pedro. Pedro também traiu Jesus de certa forma, porque ele negou Jesus por 3 vezes, e além de ter negado Jesus por 3 vezes, ele chegou a blasfemar. Quando a empregada falou, você é um deles, né? Reconheceu ele sentadinho lá no meio da turma, disfarçando, só para ver como é que as coisas iriam acontecer com Jesus. A empregada passou e disse, eu conheço você é um deles, você estava com o Nazareno. Ele disse, eu nem conheço esse homem. E a Bíblia diz que ele começou a praguejar, começou a blasfemar. Olha que coisa feia. Negou Jesus, e olha que ele era um dos íntimos de Jesus. Quando Jesus andava por toda a Judéia, a Galileia, era sempre acompanhado dos seus discípulos, e as experiências mais fortes que eles tiveram sempre estavam presentes Pedro, Tiago e João. Nem sempre os outros estavam, mas Pedro, Tiago e João sempre estavam ali. E de repente esse mesmo Pedro fala um monte de bobagens dessa a respeito de Jesus. Na nossa ótica já merecia a forca, mas Jesus olhou o coração de Pedro e viu que havia no coração dele lugar para arrependimento. Pedro não se enforcou, Pedro não se suicidou, Pedro foi chorar, diz a Bíblia que ele chorou amargamente. Gente, que lindo! Essa atitude de chorar, seja para Pedro, ou para mim, ou para você, mostra um estado de quebrantamento de alma, de profundo arrependimento por coisas que tenhamos feito, de pecados que tenhamos cometido. Pedro, no caso, ele chorou, muito, porque ele estava arrependido, ele caiu em si. E ainda a Bíblia diz lá em Lucas, só Lucas relata isso, que quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou, e o olhar dele com o olhar de Jesus se cruzaram. Dá para você imaginar essa cena? Você acabar de negar um melhor amigo seu e de repente você olha para um lado, tá lá o seu amigo olhando para você como quem dizendo, que amigo é você, hein? Pois os olhares deles se cruzaram. Pedro ficou arrasado, acabado, quebrantado por conta da situação que ele estava vivenciando naquele momento. E dali, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou e ele estava num barco pescando, voltou à sua vida de pescador, como antes, quando Jesus o havia chamado. E ali, no meio ali daquela situação toda, alguém falou assim, olha, é o Senhor, porque já estava o rumor de que Jesus havia ressuscitado. E alguém falou, olha, é o Senhor, é Jesus que está ali. Imediatamente Pedro se cobriu, porque ele devia estar com pouca roupa, que estava pescando, devia estar só coberto a parte de baixo, sem proteção em cima. Ele se cobriu e se lançou no mar, evitando ter um encontro com Jesus, ter um confronto com Jesus. E geralmente a gente é assim mesmo. Quando a gente sabe que a gente deve para Deus, quando a gente sabe que a gente realmente está vivendo uma vida de pecado, quando surge essa oportunidade de a gente ter um encontro com Jesus, a gente evita, Tem gente que não vai numa igreja de jeito nenhum, fica assistindo às vezes pela televisão, mas não vai numa igreja. Tem gente que evita, se chegar na casa da avó, da tia, da mãe, tiver uma reunião, tiver muito crente junto, ele já evita, se estiver desviado, Já evita, ele não quer estar. Por quê? Porque ele sabe que aquele ambiente é um ambiente de confronto. Jesus está presente ali. Fatalmente vai haver alguma palavra, algum louvor, alguma coisa que vai tocar no seu coração. Então a pessoa foge. E Pedro fez a mesma coisa. Ele evitou Jesus. Mas essa situação não durou muito,
porque chegou um momento em que Cristo foi constantemente aparecendo aos discípulos, né? E nessa vez que ele apareceu, Pedro estava presente, e então Jesus confrontou Pedro. E ele confrontou dizendo: Pedro, tu me amas? Primeira vez. Pedro, tu me amas? Segunda vez. Pedro, tu me amas? Terceira vez. Ele negou Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus perguntou para ele se ele o amava. E as 3 vezes ele respondeu: Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. Sim, eu te amo. Então Jesus fez com que ele, como se aquela palavra eu te amo invalidasse aquela negativa que tinha sido feita no passado. E aquele confronto, aquele encontro tete a tete, olho no olho com Jesus, foi tão benéfico para Pedro, que aquela oportunidade que Jesus preparou para que os dois estivessem juntos foi tão linda, que aquilo resultou na salvação de Pedro. Aquilo resultou em Pedro ser o homem escolhido por Jesus para ser o pastor da igreja de Jerusalém. O primeiro pastor da igreja de Jerusalém foi Pedro, porque apesar de tudo que ele fez, houve uma segunda chance, houve uma oportunidade e ele não desperdiçou essa oportunidade. Minha querida, eu quero dizer para você o seguinte: não importa se você está desviada, se você já falou um monte de besteira acerca de Deus, se você é ateia e está me ouvindo aí e resmungando que tudo que eu estou falando é uma grande bobagem. Não sei qual é o seu pensamento a respeito do Senhor Jesus, mas uma coisa eu quero te dizer. Lá em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 2, a parte B do versículo diz que hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Deus abre nesse momento uma oportunidade para você. Você já fugiu para lá, fugiu para cá, você evita isso, evita aquilo, você sempre evita. Mas hoje, Jesus está tendo um confronto com você através dessa mensagem. E não é um confronto à toa, é um confronto para que você perceba que Ele está falando com você, que Ele ama você e está abrindo para você esta oportunidade de você abrir o seu coração e ceder, deixar que Jesus atue no seu coração, que Ele entre, limpe o seu coração com o seu sangue que foi derramado na cruz por sua causa, que é o único que pode limpar o coração do homem, torná-lo puro diante de Deus, para que você tenha acesso a Deus. É a oportunidade que Ele te abre hoje. Não deixe essa oportunidade passar, porque amanhã é um dia que não nos pertence. Deus é que sabe o que vai acontecer na nossa vida amanhã. Aproveite essa oportunidade, abra seu coração para Jesus, receba-o como Salvador e Senhor da sua vida e deixe que Ele faça de você aquilo que Ele faça o plano. Deus tem um plano para todos nós. E Ele tem um para você também. Então deixa que Deus execute o plano dele na sua vida, que só poderá ser executado se você aproveitar essa oportunidade de salvação e receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa incomodar você daquele jeito amoroso e carinhoso que só Ele sabe fazer e que você abrace essa oportunidade como talvez única na sua vida. Que Deus te abençoe. Tenha um lindo dia na paz do Senhor. Amém.